Sorrir, falar, cantar e comer são coisas que nós fazemos todos os dias de nossa vida com uma parte de nosso corpo que funciona intensamente, chamada... Mas, Júlia, é a sua deixa. O que aconteceu? Eu tô aqui, João. Apresse-se, estamos te esperando. Desculpa, eu tava com fome. Mas eu tô escutando. Ah, é? Tá me escutando? Do que eu tava falando? Você falava da boca. Continue. Eu termino meu lanche depois. Tá, tudo bem. Bom, eu falava da boca. Sem ela é difícil de se alimentar, de falar, de se comunicar. Muito bem, Júlia? Então me diga, do que precisamente é composta a boca? Sim. Se você sabe, eu digo e você mostra. Então, a boca é composta por lábios, as bochechas, a língua, tudo isso com partes moles e outras partes musculares. A boca é composta por dentes, com as arcadas dentárias, uma arcada em cima, uma arcada embaixo e 16 dentes em cada arcada. Ai, quase me mordeu! Aqui estão os 16 dentes. 4 incisivos, 2 caninos, 4 premolares e 6 molares. Mas vejamos tudo isso de mais perto. De fato, na boca, somente a coroa é visível. Mas sob a gengiva, nos ossos, encontram-se as raízes. Se agora fizermos um corte neste dente, olhe, uma pequena cárie, dela nós falaremos mais tarde. Agora descobrimos o esmalte duro e brilhante, que protege a coroa. O cemento, que protege as raízes, e sob o cemento e o esmalte está a dentina, dura, mas frágil. E no interior do dente, a polpa, um tecido mole no qual encontramos nervos e vasos sanguíneos, artérias que levam o sangue e veias que o esvaziam. Esses vasos estão ligados aos ossos. Mas então o dente tá vivo? Com certeza ele está vivo. Veja porque é preciso cuidar dele. Mas disso nós falaremos mais tarde. Por hora, Júlia, passe-me a rádio. Ah, muito engraçado, mas não, é da radiografia que eu preciso. Muito bem. Outra maneira de observar um dente. Nessa radiografia, encontramos todos os elementos dos quais nós já falamos. As coroas, as raízes, o esmalte, a dentina, a polpa e, por fim, os ossos que sustentam os dentes. Bom, aqui está a Júlia. Vamos aproveitar por um instante enquanto ela não se mexe. Então, nessa radiografia de sua cabeça, vemos o osso da mandíbula, que chamamos de arcada inferior, e vemos também muito bem o osso da maxila, que chamamos de arcada superior. Acima, o nariz e as fossas nasais. Atrás, um pouco mais abaixo, a traqueia e o esôfago. Compreendemos, então, muito bem que a boca proporciona acesso às vias respiratórias e digestivas. Mas isso a Júlia vai nos mostrar daqui a pouco. Vamos lá, Júlia? Termine o seu lanche e venha me ajudar. Nós vimos o que havia na boca. Mas, Júlia, sabe como tudo isso funciona? Funciona tudo sozinho, sem que a gente pense. Então me diga, se tudo funciona sozinho, sem que a gente pense, é porque foi previsto assim. Mas como assim? Bom, por exemplo, para produzir um som articulado, claro e preciso, muito bem, a língua vai se apoiar sobre os dentes. Isso parece simples, mas se falta um ou vários dentes, dá para perceber. Entende o que eu quero dizer? Sim, eu acho que entendo. Outro exemplo, para a alimentação. Todos os dentes são necessários para que possamos nos alimentar melhor. Os incisivos, como o dente sobre o qual a Júlia está sentada, servem para cortar os alimentos. Ao lado, os caninos rasgam os alimentos. Os pré-molares e os molares trituram os alimentos. Essa primeira trituração tem um nome que você conhece bem. É a mastigação. Você sabe o que acontece durante a mastigação? Os alimentos são reduzidos a um bolo alimentar e os engolimos. Sim, mas para engoli-los, o que é necessário? Ter fome e ser gulosa como eu. Certamente, mas é preciso também a saliva. Saliva? Sim, a saliva tem um papel muito importante na boca. Ela umidifica, protege os dentes e a gengiva e, além disso, ela é estimulada com a mastigação. Ai, para, tá me molhando. E não é tudo. A saliva facilita a transformação dos alimentos em bolo, o que os torna mais fáceis de engolir. É o que se chama de bolo alimentar.
Outra função da saliva é a transformação química dos alimentos graças à ação das enzimas. O quê? As enzimas são substâncias que modificam a estrutura química dos alimentos. Eu explico. Na maior parte dos alimentos que nós comemos, há açúcares. Estes açúcares não são utilizados diretamente pelo nosso organismo. Felizmente, as enzimas contidas na saliva vão transformar estes açúcares em açúcares simples utilizáveis pelo nosso organismo. Infelizmente, esses açúcares são também utilizados pelas bactérias contidas na nossa boca que vão transformá-los em ácido. E aí, atenção, perigo! O ácido ataca o esmalte de nossos dentes, o que pode ser a origem das cáries. Olha este gráfico. O processo do ataque dos ácidos se reproduz a cada vez que comemos. Mesmo depois do lanche? Depois do lanche e a cada vez que você come. Veja, cada um desses pequenos picos corresponde a balas, batatas fritas ou refrigerantes. Entende agora por que comer guloseimas entre as refeições é perigoso para os seus dentes? Sim, mas então o que fazer? Para lutar contra esses ataques, é preciso evitar comer guloseimas entre as refeições, higienizar os dentes ou enxaguá-los depois de cada refeição. Tá, e o que acontece na minha boca durante a mastigação? Neste caso, a quantidade de saliva vai aumentar, o que eliminará rapidamente o ácido. Está vendo? Olhe a curva depois de alguns minutos. Ela volta a ficar azul, o que corresponde a uma taxa de acidez normal. Veja, comer equilibradamente, evitar os excessos de açúcar, mastigar bem os alimentos, fazer várias refeições por dia, evitar comer guloseimas entre as refeições. Aqui está o segredo de uma boa saúde dos dentes e... Mas, Júlia, pare! É muito legal, João. Como nós vimos, ter dentes bonitos é fácil. Basta um dente quebrado, cariado ou faltando e adeus ao sorriso bonito. Sem contar as dificuldades de mastigação e de fala. Em todo caso, uma coisa é certa. Nossos dentes foram feitos para durar a vida toda. Devemos saber como protegê-los, pois eles são submetidos a uma série de provas. Primeira prova, nós já falamos dela, os ataques ácidos. Os ácidos fragilizam os dentes e alguns alimentos são naturalmente ácidos. É o caso do vinagre, do refrigerante, do ketchup e também do limão. E é por isso que a gente não pode abusar. Com certeza. Aliás, nós vimos que os açúcares são utilizados e transformados em ácido pelas bactérias que vivem na nossa boca. Veja, açúcar mais bactérias é igual a ácido e ácido causa... Cárie, essas bactérias estão nos nossos dentes? Sim, nós as temos todos naturalmente na boca, mas elas se multiplicam nos lugares onde ficam restos de alimento, mesmo bem pequenos, invisíveis. Veja. Aqui estão os dentes. Você não vê nada, não é? Não. Aqui estão os mesmos dentes depois da aplicação do corante. Tudo o que está em vermelho é o que chamamos de placa bacteriana. Dito de outra forma, as bactérias mais os alimentos. O que você acha? Mas os ácidos vão atacar o dente? Exatamente. E corre o risco de provocar a doença do dente, a cárie dentária. Já ouviu falar disso, acredito? Sim, e não só na televisão. O meu irmão é um grande especialista. Veja o que acontece. No início... Uma cárie é uma pequena irregularidade no esmalte do dente. Nesse momento, não sentimos nenhum incômodo, mas a cárie vai continuar a progredir. Ela vai atingir a dentina, podendo causar sensibilidade ao frio, ao quente e ao doce. Se a cárie continuar progredindo pela dentina, sem o devido tratamento, ela vai acabar atingindo a polpa. E aí vai se tornar grave, porque na polpa... há nervos e vasos sanguíneos que podem inflamar e causar grande incômodo. Minha nossa, que bom saber! Sim, é isso mesmo. E quando a polpa é atingida, quer dizer que as bactérias estão no interior do dente. Elas podem passar pelo sangue, atingir o coração, circular em todo o organismo e causar doenças graves. Então, proteger seus dentes é proteger a saúde de todo o seu corpo? Afirmativo, querida professora. E a segunda prova para os dentes é o quê? Venha comigo. Eu vou te mostrar. São os choques, professora. Ai, mas devagar, João! Quando praticamos um esporte violento ou quando acontece um acidente, podemos muito bem nos machucar ou quebrar um dente. Como consequência, quando praticamos um esporte arriscado, é preciso proteger os dentes. Como se faz no futebol? Sim, e sendo assim, vá a um cirurgião dentista que colocará uma proteção
para você colocar nos seus dentes. E se falta um dente? Bom, é o seguinte, se um dente está cariado, fraturado ou faltando, o equilíbrio das arcadas é afetado. Com efeito, para ser perfeitamente eficaz, todos os dentes devem estar articulados. Veja, Júlia, os dentes que estão ao redor do dente que falta, pouco a pouco, vão mudar de posição. Alguns vão descer, outros vão se inclinar. Eles podem acabar se movimentando e caindo. Como consequência, é fundamental substituir o dente que falta. Resumindo, proteger os dentes quando praticamos uma atividade de risco, preservá-los das cáries, repará-los, reposicioná-los, substituí-los quando faltam, é proteger sua saúde. E assegurar o seu sorriso. Muito bem, ela já foi embora. Ela tinha uma boa desculpa, tinha hora marcada no cirurgião dentista. Vamos ver como ela está indo. Júlia? Shhh. Mas, Júlia, o que está acontecendo? Onde está o cirurgião dentista? Ele já volta, tá no telefone. É uma urgência. Mas me diga sobre tudo aquilo que você contou. Os choques, as cáries, os dentes quebrados. O que eu posso fazer para manter o meu sorriso saudável? Bom, um monte de coisas. Começando por escutar os conselhos do cirurgião dentista que vai lhe ajudar a preservar os seus dentes. Para as cáries, por exemplo, ele vai lhe explicar que elas dependem de 3 elementos e que devem estar reunidos. 1. A qualidade da sua alimentação. 2. A presença da placa bacteriana. 3. A estrutura dos seus dentes. E o que quer dizer tudo isso? Quer dizer que, influindo nessas causas, você pode proteger os seus dentes. Para torná-los mais resistentes, o cirurgião dentista poderá fazer aplicações de flúor no consultório. Ele vai também aconselhar a utilização da pasta com flúor para reforçar o esmalte contra a placa bacteriana. Mas a melhor defesa é ainda higienizar os dentes regularmente. Mas atenção, se a placa bacteriana se transformar em tártaro, somente o cirurgião dentista pode retirá-lo. Para a alimentação, é preciso evitar o excesso de açúcar, as bebidas doces e comer entre as refeições. É preciso comer de tudo, mas para que as cáries não tenham tempo de se formar, é preciso lembrar de ter cuidados básicos de higienização após as refeições e consultar regularmente o seu cirurgião dentista. Mesmo que eu não sinta dor? Mesmo que não sinta dor, a visita regular ao cirurgião dentista é recomendada. Se nós tivermos um início de cárie, por exemplo, os cuidados serão muito mais rápidos, menos dispendiosos e menos dolorosos. Veja, o cirurgião dentista vai eliminar toda a cárie. Ele vai cuidar do dente e vai lhe dar uma forma correta graças ao amálgama, o que nós chamamos habitualmente uma restauração ou resina, um composto da cor do dente. Se a cárie é muito profunda ou se as bactérias já atingiram a polpa, ele retirará tudo o que estiver infectado e fará o devido tratamento. E como faz isso? Eu vou explicar. O cirurgião dentista anestesia o dente antes de tratá-lo. E se o dente estiver muito destruído e difícil de lhe dar uma forma correta, ele o reforçará com uma coroa que substituirá o dente. E para os dentes que faltam? Ele o substitui por uma prótese, que vai se apoiar sobre os dentes vizinhos, podendo ser móvel ou fixa, e o sorriso é restabelecido. E para os que têm os dentes mal posicionados, coloca-se um aparelho? Exatamente. Graças aos aparelhos ortodônticos, podemos reposicionar os dentes em qualquer idade. E agora, Júlia, que você sabe da importância de ter bons dentes, saudáveis e bem alinhados, você compreende que é importante fazer um tratamento ortodôntico? Sim, doutor. De qualquer maneira, mesmo que você não precise de um cuidado em particular, é preciso consultar o cirurgião dentista regularmente. É importante. Eu sei. É por isso que eu estou aqui, João. Eu sou responsável pelos meus dentes. O cirurgião dentista é a ligação da minha saúde e do meu sorriso. Você viu? Eu aprendi a lição. Perfeito. Passo para te pegar em 10 minutos. Quanto a vocês, eu espero que tenham compreendido tão bem quanto a Júlia. Se vocês tiverem perguntas, façam para os seus professores. Eu tenho certeza de que eles saberão responder. Não se esqueçam, os dentes são importantes. João! Sim, Júlia? Não acha que já falou o suficiente? Você deveria descansar um pouco. Até mais. Tchauzinho. Não, Júlia, eu ainda não terminei. Eu me faço um pouco de esperta com ele, mas agora que ele foi embora, eu posso dizer. O cirurgião dentista é muito importante. Se você quer proteger o seu sorriso, consulte o cirurgião dentista regularmente.